gostaríamos primeiramente de agradecer todos vocês que têm nos acompanhado aqui no nosso canal, que têm se inscrito, compartilhado, e isso para nós é algo muito importante, não é verdade, Deuseni? É verdade, porque é um prazer, né, Nilson, ver as pessoas compartilhando aquilo que é bom pra gente, né? Nós temos que passar, né, para outras pessoas, né? É verdade, e o nosso único objetivo aqui neste canal é compartilhar a palavra de Deus, a mensagem, de uma forma simples, ajudando o máximo de pessoas possíveis. E isso pode acontecer com a sua ajuda, porque quando você, por exemplo, se inscreve no canal, quando você compartilha a mensagem, quando você deixa ali um comentário, quando você deixa o seu like, isso faz com que o próprio YouTube se carregue de compartilhar com outras pessoas aquela mensagem que ele entendeu que foi importante para alguém. Então, se essa mensagem é importante para você, todo esse trabalho tem sido de alguma ajuda para você, então nós contamos com a sua ajuda para que esse canal possa então chegar ao máximo de pessoas. Então, nós queremos hoje, Deuseni, trazer um assunto que é de extrema importância para as pessoas que elas têm tido uma grande dificuldade de se aproximar de Deus. Sabe que existe muitas pessoas, por incrível que pareça, mesmo elas acreditando na existência de Deus, mas elas têm uma enorme dificuldade de se aproximar de Deus por elas se sentirem condenadas de alguma coisa. É verdade. E quantas pessoas pensam assim, Deus não vai me aceitar, Deus ele não está satisfeito com a minha atitude, né? Então ela começa a fazer um mundo na cabeça dela que não existe, né? Completamente ao contrário do que Deus realmente ele representa, né? É verdade, mas infelizmente muitas mensagens acabam por atrapalhar as pessoas de se aproximarem de Deus. Porque, por exemplo, o título dessa mensagem, o que você tem ouvido sobre Deus? Então, da maneira que as pessoas ouvem a respeito de Deus ou sobre Deus, ela vai ficar, então, imobilizada ou ela vai ter desejo de se aproximar de Deus. Então, qual é a única maneira de uma pessoa deixar de se esconder de Deus e passar a correr na direção dele? Bem, a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. Lá no livro de Romanos, capítulo 10 e versículo 17, você pode confirmar na sua Bíblia e confirmar aqui na tela do seu aparelho, que isso é uma grande realidade, né? E nós temos um exemplo lá em Mateus 8, que fala daquele homem leproso, que ele se aproximou de Jesus, pedindo ali a ele, então, se ele quisesse, ele poderia lhe curar. Ora, imagina uma coisa interessante, Deuseni. Para aquele homem que era leproso, que estava vivendo embaixo de uma lei, embaixo de uma maldição, porque a lepra era considerada uma maldição. O leproso, ele era obrigado de ficar escondido, longe de todo mundo, privado da família, privado das pessoas, dos amigos, privado de uma vida social, por conta daquele problema, por conta daquela situação, daquela doença que ele carregava no seu corpo. Então, como que aquele homem que estava naquela condição, que tinha que ficar escondido o mais longe possível das pessoas, ele teve então coragem e desejo para correr em direção de Jesus? Isso é muito importante, porque com certeza ele estava de longe, não poderia se aproximar, observando Jesus, né? O que Jesus estava falando, né? E você vê nisso que o testemunho de Jesus foi muito importante, porque nós somos justificados pelas nossas palavras. E quando Jesus falava com as pessoas, havia uma diferença. Jesus fez a diferença entre aqueles homens, entre aqueles pregadores naquela altura. Então ele viu que Jesus tinha algo diferente, né? Não era como as outras pessoas que olhavam ele com um olhar de condenação. Você não pode se aproximar de mim, você é um condenado, você é um amaldiçoado. Você não pode se aproximar, porque na altura a lepra era algo que a pessoa vivia isolada. Eu imagino que era um sofrimento muito difícil, porque a pessoa vivia só entre os leprosos, né? Vamos dizer assim. Isso. É muito difícil para a pessoa, né? Então, é verdade. Como eu disse agora há pouco, era uma situação que fazia com que a pessoa ficasse completamente privada de viver uma vida normal, privada da família, de amigos, de uma vida social. Ela tinha que estar ali escondida. Então imagina a dor emocional, a dor física, aquela dor espiritual, aquele peso que ele trazia sobre si
porque todos que olhavam para aquele homem não tinham compaixão, porque o próprio problema, a própria lepra, já era algo que convidava as pessoas a olhar para aquele homem condenando, porque era algo como se fosse uma maldição. Então, se aquele homem, ele veio ao encontro de Jesus, ele saiu do esconderijo dele, com certeza, ele ouviu alguma coisa de Jesus que fez com que ele ganhasse coragem, fez com que ele então se enchesse de esperança, fez com que ele então se sentisse aceito e até mesmo em condições de se aproximar dele. Então imagina se na pregação de Jesus estivesse ali acontecendo uma condenação, por exemplo, se Jesus estivesse ali falando que todo mundo estava amaldiçoado, que não havia chance para ninguém, que aqueles que estavam sofrendo com lepras, com algum tipo de problema, era porque Deus estava então castigando, era porque Deus estava então condenando. Imagina se esse homem estivesse ouvindo falar dessas coisas. Com certeza, ele nunca ia conseguir sair do esconderijo dele e querer se aproximar de Jesus, porque ele já estava se sentindo condenado por aqueles problemas. Mas muito pelo contrário, Jesus estava ali pregando, com certeza, palavras que estava revelando um Deus completamente diferente de tudo que ele já havia ouvido e conhecido. Porque até então, o Deus que ele tinha ouvido falar era o Deus que condenava, o Deus que amaldiçoava. Era assim que os religiosos, eles tratavam as pessoas quando elas se encontravam nessa situação. E hoje não é diferente. Por isso que muitas das vezes nós encontramos pessoas que têm uma enorme dificuldade de se aproximarem de Deus justamente pela forma que elas ouvem falar de Deus. Hoje, há muitas pessoas que têm falado de Deus, que têm trazido às pessoas um Deus vingativo, um Deus que condena, um Deus que pune, um Deus que ira, um Deus que não tem compaixão, um Deus que tem prazer no sofrimento, um Deus que tem prazer nas doenças, um Deus que coloca até na vida dos cristãos problemas, enfermidade, miséria. Então a pessoa que está ouvindo esse tipo de mensagem, ela pensa, poxa, como que eu vou me aproximar de um Deus que ele só quer o meu mal? Não é verdade? E imagine nessa altura também, nessa época também, quando ele ouviu Jesus, o próprio Jesus falando, né? E ele testificou dentro dele que ele teria essa esperança de se aproximar e que Jesus poderia salvá-lo, né? Então, hoje em dia também é a mesma coisa. As pessoas ouvem tantas coisas por aí, pregações, que não tem nada a ver com Deus, que realmente Deus é. E isso você tem que ter cuidado, porque a única coisa que pode revelar Deus na sua vida é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela nos justifica, ela nos responde, ela nos dá força, ela nos anima. A palavra de Deus nunca vai deixar você para baixo. Mesmo na correção, no sermão de Deus, é para te levantar, é para te ajudar em algo. Então, o próprio Senhor Jesus, naquele momento, ele foi justificado através das palavras dele e testificou dentro desse homem. Trouxe para ele essa força de se aproximar e de dizer, não, ele é diferente, esse homem, ele pode me ajudar. Então, da mesma forma hoje, nós temos que ter esse cuidado, né, de você ficar ouvindo das pessoas, porque da mesma forma que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, que é isso que nos traz esperança, porque a fé é isso, né? Nos traz a certeza, convicção, né? Daquilo que você ouviu da palavra de Deus. Não, eu tenho certeza que essa situação vai mudar. Da mesma forma, existe também a palavra de medo, de dúvida que vem. Quantas vezes às vezes as pessoas ouvem tanta coisa e ela passa a ter medo. Olha, não sei se isso vai acontecer na minha família também. Essa pessoa falou isso aconteceu com ela. Ou uma pregação que a pessoa ela ouviu, mas não imaginava que Deus ele agia assim. Tem pessoas que é capaz mesmo de falar, se você está vivendo isso, é que Deus está te punindo. É a sua culpa. É a sua culpa. E isso não tem nada a ver. Agora, é com certeza quando a pessoa ela faz o que é bem aos olhos de Deus, ela pratica a palavra de Deus. Mesmo se ela cometeu erro, mesmo se ela fez algo que veio trazer consequências ruins em suas vidas, mas em nenhum momento Deus ele vai condenar e mostrar para a pessoa o seguinte, não tem mais jeito para você, você está condenado a sofrer, você errou, você traiu, você pecou, você fez algo ruim,
então agora você não tem direito a uma outra chance. Muito pelo contrário. É verdade. E Né? Jesus, naquele momento, ele não veio para julgar, né, Nilson, o mundo, mas veio para salvar. Por isso que você, para conhecer realmente o que Jesus fez, qual foi o propósito dele, lê o livro do Evangelho, né? Mateus, né? Marcos, Lucas, né? João, né? João, você ali vai ver a história, o percurso, né? Vamos dizer assim, de Jesus. De Jesus, os ensinamentos, né? Nenhum momento Jesus virou as costas para ninguém. Aonde alguém estava necessitado, ele estava pronto para curar, para poder dar aquela atenção. E todos que vieram até ele, nenhum saiu sem resposta nisso, porque ele estava disposto a ajudar todos, né? É verdade. Uma coisa interessante, a gente vê que Jesus, ele atendeu todas as pessoas, especialmente aquelas pessoas que eram mais desprezadas, aquelas pessoas que eram rejeitadas pelo sistema religioso, por exemplo, que era condenada. Jesus, ele estava no meio dos pecadores. Se aquele leproso tivesse ouvido de Jesus palavras negativas, ao invés dele crer e manifestar a fé para ser curado, ele ia se encher de medo, porque da mesma forma que a fé vem pelo ouvir, o medo também vem por ouvir palavras negativas. E hoje há muitas pessoas que têm medo de lutar, pessoas que têm medo de acreditar, pessoas que têm medo de buscar a Deus, pessoas que têm medo de crer que Deus é o único que pode transformar suas vidas, porque ela tem ouvido palavras negativas, palavras que condenam. Quantas pessoas, por exemplo, que elas se sentem culpabilizadas por talvez estarem sofrendo no casamento, por terem problemas no relacionamento, na família. Olha, é a sua culpa. Ah, seu filho está desse jeito, é a sua culpa. O seu casamento, sua esposa está desse jeito, é a sua culpa. Então a pessoa, ela não tem forças para lutar, porque ela não consegue ter esperança ouvindo palavras de morte. E é verdade. E outra coisa também, como é que você vai se aproximar de alguém que você pensa que ela não vai te aceitar? Então você não vai ter nem atitude de vir até essa pessoa, que é Deus, né? Esse leproso, se ele não tivesse sentido a vontade, ele não ia se aproximar. Ele ia ficar onde ele estava. Então você tem que tomar muito cuidado naquilo que você ouve, né? Porque você pode criar barreiras para você se aproximar de Deus, e Deus não rejeita ninguém. Deus, ele está pronto, de braços abertos para te aceitar como você é. Ele não te julga, ele não te critica, ele não te condena, como muitas pessoas falam, né? Com certeza Deus, ele é justo, mas ele não está com esse olhar de te julgar. E o mais importante, ele quer saber se você está disposto a mudar, e isso que ele vai te dar força. Então, muitas pessoas têm essa dificuldade de se aproximar de Deus, cria essa barreira. Como é que eu vou chegar para Deus? Ele não vai me aceitar? Como ele fala, né, na palavra dele, né, aproximar, né, do trono dele, com certeza, com essa certeza que ele vai te ouvir. Então, creia que Deus vai te aceitar. Primeiramente, você tem que crer que Deus te aceita como você é. E você vai ter como chegar até ele, falar, desabafar, né, dos seus problemas. É verdade. Ele vai te ouvir, ele vai te atender, mas não deixa essa barreira impedir que você venha se aproximar de Deus. Sobretudo, né, Nilson, as pessoas ouvem coisas por aí, ela acaba criando esse mundo que não existe, nessa barreira entre ela e Deus, né? É verdade. Nós gostaríamos de terminar essa mensagem lembrando a você que aquele leproso, quando ele se aproximou de Jesus, ele disse: se quiseres, pode me tornar limpo. E imediatamente a gente vê um Deus amoroso, mostrando ali o desejo que ele tem de receber aqueles que se sentiam desprezados, condenados pelo mundo, por todos. É assim que Deus age na vida de cada um de nós. Deus não é aquilo que muitas das vezes você ouve, não é aquilo que muitas das vezes o mundo ele tem ouvido. Muitos têm ouvido a respeito de Deus como um Deus que pune, como um Deus que tem prazer no sofrimento das pessoas. Mas Deus é Pai, Ele é amor. Por isso que Ele amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que cresce não pereça, mas seja salvo. Então nós queremos deixar com você aqui essa mensagem para que você possa aplicar no seu cotidiano. Lembrando do que é mais importante, independentemente de quem você seja, Deus ama você, Ele quer ter um relacionamento com você, Ele quer tirar você dessa dor, desse sofrimento e levar você para uma vida completamente transformada. É isso que Ele quer fazer na sua vida. É verdade, e eu tenho certeza que Ele não vê como você se vê. Ele está pronto para te ajudar e Ele está, né, à disposição de todos, né? Então,
Que Deus abençoe vocês. Espero que essa mensagem abençoe a todos, como todos nós, né, Nilson? Com certeza. Eu tenho certeza que essa pessoa foi muito abençoada através dessa mensagem. Deus é Pai, Ele te ama e até a próxima semana. Até a próxima semana. Deus abençoe a todos.